direção desta casa, e os queridos companheiros que sempre presentes praticamente definem a substância, a concretude da própria meta que nós da União pretendemos alcançar. A gente ouviu o Marival no seu entusiasmo peculiar a nos mostrar pela vibração como é importante a alimentação, a sustentação dos ideais quando nobres, quando efetivamente visam o bem-estar e a paz de cada qual em sua caminhada. A União Espírita Mineira, como nós acompanhamos na pioneiros, que possivelmente não podiam abranger, na sua ótica, onde a União chegaria e como ela chegaria nesses momentos tão gostosos, auspiciosos que nós vivenciamos. Nós estamos aqui com uma atividade a desenvolver em torno da palavra e da paz. Mas para pacificar o nosso coração, nós temos que falar isso à frente de uma diretoria que forma um só bloco, chamado e transubstanciado a cada tarefa em união na sua genuinidade. Membros da diretoria que estão conosco, não naquela linha de formalização de uma solenidade, mas num sincero apoio, níveis de transparência, com a expressão que o nosso querido Marival utilizou. Outros membros estão ali no nosso auditório, que integram o nosso conselho de administração e outras frentes nas várias faixas departamentais. Mas talvez fosse uma alusão àqueles que integram esta casa no cotidiano. Mas nós estamos vendo já, desde agora, momento em que aqui sentamos, o sorriso, a vibração amiga, a alegria pessoal de quantos aqui aportam, como vocês hoje, a justificar por que nós temos que comemorar efetivamente 98 anos de uma casa que vem trabalhando incessantemente para garantir, pelo menos em parte, o usufruto da paz nos corações que aqui tem aportado em todos esses anos que se transcorreram desde a sua fundação a 24 de junho de 1908. Nós entendemos que paz é aquele estado harmônico do coração. Poderíamos, quem sabe, no passado mais distante, ou talvez não tão distante, de aprender que paz tem um sentido de quietude, um sentido de ociosidade, de acantonamento da individualidade, eu não quero ser perturbado. Como até bem pouco tempo entendíamos que o ato de descansar não fosse também integrante ao trabalho. Então a legítima paz, pelo que nós temos aprendido, é de uma dinâmica extraordinária. E ela só se engrandece, e ela só se expressa com autenticidade quando nós nos encontramos em plena guerra interior e em plena luta. Porque não há paz sem luta, sem guerra, sem afirmação. E nessa altura, aquelas expressões de desconforto, de ansiedade, ou quem sabe até mesmo de entristecimento em razão das frustrações e desilusões, tudo isto vai desaparecendo e ela se mostra com aquela grandeza que sustenta a luta que nós implementamos. Temos aprendido
Porque a palavra, na medida em que nós vamos compreendendo e assimilando a verdade na sua genuinidade também, ela passa a ter um sentido assegurador da paz, como nós podemos acompanhar na leitura que o nosso querido Fontana ainda há pouco trouxe da autoria de Emmanuel. No capítulo 8, versículos 31 e 32 de João, Jesus já afiançava: aqueles que o seguiam já criam nele, já acreditavam nele. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Obviamente nos libertará daqueles grilhões que nos vêm prendendo à retaguarda, quase sempre tumultuada, em decorrência de uma aplicabilidade inadequada dos valores nos territórios da própria existência. A palavra está ligada no processo de evolução de nossos corações no rumo da redenção. Fala-nos André Luiz, nos seus ensinos através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que lá atrás, nas afirmações de seres em seus terrenos somáticos, fisiológicos, em que os princípios espirituais guindavam patamares mais elevados nas formas hominídeas, a palavra foi convocada com uma finalidade muito especial do princípio, fixadora do pensamento. Porque se abrisse, em razão da elaboração dos chamados centros de força, os centros vitais, que nós apresentamos em nosso psicossolo, talvez nós fôssemos exímios pensadores, exímios elaboradores das estruturas profundas da mente, a irradiar vibrações. Mas era preciso que a manifestação do verbo fosse abocada para que formalizássemos, fixando efetivamente a onda mental, tentando da forma que o pensamento apresenta. Nós vamos elaborando pelos fonemas, pelas expressões herdadas dos reinos inferiores, dando sentido à própria vida. E se a palavra lá atrás nos ajudou a fixar a onda mental, hoje nós temos que trabalhar no mesmo sentido fixador. Mas só que a palavra, para garantir um campo mental pacificado, ela tem que ter qualidade. Porque temos sofrido com os conhecimentos que já engrandecem o nosso campo perceptivo das estruturas da mente, que é preciso operar no bem. Mas nós já estamos sofrendo por deixarmos de fazer o bem. Já estamos sofrendo por conhecermos as suas nuances, as suas expressões. Ainda permanecemos indiferentes. O enriquecimento do nosso campo mental pelos valores do Evangelho, hoje perfeitamente decodificados pelo conhecimento espiritista, nos convocam um novo posicionamento no campo da verbalização. É preciso verbalizar o que seja útil ao semelhante, o que defende ou depreende ao nosso campo consciencial, que não podemos estar bem com a lágrima em nossa volta. E quantas vezes o nosso verbo tem feito o semelhante chorar? E o pior, aqueles mais próximos de nossos corações. Então nós somos convocados
para assegurar a paz, saber instrumentalizar o uso da palavra, selecionadas no campo natural, que coincide com os propósitos que nós alimentamos. Se pedir, como diz o Evangelho, Kardec relembra no Evangelho também, segundo o Espiritismo, garante o receber. O buscar, como esforço seletivo, resulta no encontrar, no achar. E se nós soubermos buscar com instrumentalidade digna, nós vamos achar adequadamente os fatores que saneiam o nosso campo íntimo, assegurando a harmonia. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e assim nós vamos identificar a verdade que vai nos libertar. Então nós fazemos uma associação plena de verdade com palavra. A verdade absoluta está em Deus, refletida com sabedoria por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas depreendemos que a verdade, como expressão de verbalização nossa pessoal, sai de nós, com as vibrações, com o selo, com a qualificação do nosso próprio íntimo nas áreas profundas do sentimento. Doutrina espírita não é mais para enfrentar, pelo que temos depreendido, o nosso campo de busca de ideais que pudessem alcançar um processo de sofisticação ou de elitização da nossa vida interior, do nosso intelecto. Não podemos dissociar mais religião do plano prático de vida. Por isso é que dá muita luta. É ou não é uma religião a doutrina espírita? E essa discussão vai continuar. Até o momento em que, compreendendo o capítulo 1 do livro A Gênese, caráter da revelação espírita, nós possamos compreender que ela é uma ciência, uma filosofia, e tem a religião como consequência vivencial da criatura. Vamos ter isso em conta. Não mais a religião no seu plano organizacional, periférico, exterior, mas aquela religião que dimana, resultante da ciência aplicativa do dia a dia, de uma filosofia santa e sublimada que se encontra na essencialidade de Jesus no Evangelho e na claridade de Kardec nos seus postulados na codificação, que se enriquece a cada momento pela mediunidade bem conduzida e sob os fundamentos da responsabilidade. Porque a mediunidade, que define manifestação, palavra da espiritualidade, tem que levar paz ao semelhante. E não instrumentos que possam pôr em dúvida ou em dilemas ou em complicações a mente de milhares de pessoas. E nós temos que bater nisso com muito carinho. Compreender os médiuns que se manifestam, seja pela psicofonia, pela psicografia, ou até pela revelação, esclarecê-los com o nosso carinho, porque a criatura vai à reunião, como nós já vivenciamos, senta a reunião para ouvir Jesus e pacificar o coração. Não conhece as nuances da vida espiritual, traz a cabeça cheia de misticismo, de dúvidas, se assenta. O médium sem alerta é suficiente. O médium sem equilíbrio fala no ouvido dela assim: estou ouvindo um espírito do seu lado. Essa criatura perdeu o sono.
Deseducação. A palavra simples tem um espírito do seu lado, para ele é familiar, para quem ele falou e ouviu, ainda titubeando, sentado, preocupado, buscando Jesus para pacificar-se, e essa palavra tira a paz deste coração. Em decorrência disso, nós temos aprendido, com muito carinho, e por que não com sacrifício também, que é preciso de nossa parte, os valores que nós detemos, médios ou não, expositores, auxiliares nas faixas departamentais, no atendimento ao companheiro que está carente, o estômago está com fome. Mas tem aqueles que chegam com a fome da claridade íntima, muitas vezes em tribulação. É preciso que a nossa palavra auxilie, que a nossa palavra o alimente, porque é o papel de cada um de nós. Se queremos pacificar, necessitamos utilizá-la com critério. Às vezes, retendo a verbalização. Às vezes, transformando a metodologia de manifestação, usando expressões diferenciadas, para que nós realmente possamos cativar um coração que precisa, não para formarmos os padrões da amizade, mas para abrirmos um coração com quem nós possamos dialogar e crescermos, quem sabe, juntos, num plano de estreitamento vibracional de amor. Isso nós precisamos. E nós aprendemos dentro de casa. Nós temos filhos dentro de casa que, se não falarmos com mais austeridade, de modo mais incisivo no outro, mas se eu usar a austeridade e essa forma incisiva e dura para o outro, ele entra em prantos, vai chorar no colo da mãe. Papai me agrediu, gritou comigo. O outro, se não gritar, no outro. Então, aquele que quer trabalhar, utilizando a palavra para pacificar, aprenda a adequar. Ou então aprenda a calar. Porque o calar é palavra. O calar, muitas vezes, é uma comunicação. Tem momentos que ela grite. Falei, não disse nada. Eu estou magoado com isso. Até nisso a gente tem que estar atento. Para nós que temos aprendido doutrina espírita e lutado para incorporá-la, pelo menos, em parcelas diminutas que sejam em nossos corações, nós já temos aprendido que a verbalização por excelência não é só a palavra que sai pela boca, nem aquela que se escreve. A palavra é também a fisionomia que eu apresento ante um diálogo. Como eu manifestei no sorriso, porque pelo sorriso eu sei se alguém, em toda a falta de me ajudar, ou se ironizou. Porque nós temos um senso de psicologia muito grande, embora nem sempre sejamos técnicos ou detentores de títulos na área. Então as mães, sabe, são psicólogas natas. E nós também temos aprendido, porque não é possível ingerir tanto conteúdo espírita, trabalhar tanto esse material, quando nós, por exemplo, gastamos horas e horas tentando auxiliar um companheiro desencarnado ou encarnado que nos procura. Nós estamos cansados de ter experiências dessa.
E Jesus diz assim para nós no capítulo 10 de Mateus: quando nós chegássemos numa casa, que nós verificássemos se éramos ou não recebidos, ou dignamente recebidos, e chegássemos dizendo: a paz esteja nesta casa. Lembra-se no capítulo 10? Se a casa for digna, permaneça sobre ela a nossa paz. Mas se não for, retorne para vós a nossa paz. Porque tem muita gente experiente perdendo paz, em nome de distribuí-la. Isso é componente também para o nosso tema, que nós estamos abordando assim, de maneira muito tranquila para as nossas reflexões. Quantas vezes alguém toma as dores, mas eu vou lá conversar com o fulano para resolver isso. Chega com um pacificador e sai despacificado, se é que tem expressão no dicionário. Mas é na realidade que tem quase sempre o fundo. Nós estamos, com o conhecimento espiritista, descobrindo uma coisa: não dá mais para viver sozinhos. Até mesmo o movimento espírita, nós temos aí um grupo grande que já vem de longa data, não de 1908, obviamente, né? Trabalhando na doutrina, e sabe que até bem pouco tempo é o centro do fulano. Eu lembro perfeitamente, falo sem querer entrar no método de nenhum espírito de crítica, o centro do fulano, eu peguei isso. Ao centro do São Fulano, lá na Nova Vista, ou na Gamileira, ou no Prado, hoje não dá mais. Embora possam existir referências de elementos dessa casa. A União não tem como continuar sua luta no rumo do seu centenário daqui a 2 anos com uma pessoa. É um bloco que tem que se formalizar. E esse bloco tem que estar pacificado. E cada um de nós da diretoria temos aprendido. Falar com carinho, compreender como é que o nosso companheiro de diretoria reage ante as coisas. Então, por que eu vou colocar fogo naquele aspecto, naquela situação, naquele caractere que é inerente à sua personalidade? Então, nós temos observado isso. É preciso esse esforço. E certa feita, Jesus entrou em Jericó, ia passando. Está no capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Ele entra em Jericó, ia passando, e havia ali um varão, lembra do texto? Chamado Zaqueu. Era um chefe de publicanos e era rico. E ele sentiu vontade de ver Jesus, de entrar numa linha de relacionamento com o mestre. Mas ele não podia ver, porque além de uma multidão enorme, era de pequena estatura. Então havia uma luta na cabeça dos arquivos. Como eu faço? Mas quando nós estamos imbuídos de um ideal, de uma meta que se deseja alcançar, vamos fazer como ele fez. Ele corre adiante, sobe a um sicômoro. Isso está registrado no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E da mesma forma com que ele opera, correndo e subindo, Jesus, ao se aproximar, o observa. Então, a linha de conexão do pensamento de Zaqueu com a solicitude de Jesus se formalizou entre a vontade firme de ver e a decisão, a definição, buscando estratégias para vencer os obstáculos. E Jesus usou um ângulo especial, levando neste âmbito da sua manifestação aspectos
de pacificação. Se ele subiu correndo, era preciso descer depressa. Foi a expressão desta coisa. Possivelmente, ao acrescentar, porque hoje me convém pousar em tua casa, parecia que os assuntos tinham sido definidos. Ver, estamos aqui do seu lado. Mas a manifestação do ver, diz aqui, implicou uma visão de profundidade. Então Jesus, como mestre por excelência, aproveitaria a manifestação do discípulo, que às vezes nós perdemos, deixando de falar na hora correta para falar na hora incorreta. Quando nós temos que estar em relação com os outros, nós não podemos definir o que passa na cabeça do de lá. E tem muitas manifestações interativas de profundas afetividades que perdem carinho, que perdem vibração interativa de sustentação, porque nós pensamos por 1, por 2, por 3, por 4. Como é que pode haver pacificação numa expressão nossa desta ordem? Porque quem quer conservar aspecto de inter-relação, que foi um sucesso para Jesus. Aquela multidão talvez quisesse aproveitar de outra forma. Jesus enxergou naturalmente, dentro de aspectos que para nós se expressam nesses aspectos, numa visão mais clara, mais natural. Jesus via ali o quê? Um campo que se abriria. E hoje me convém pousar em tua casa, aproveitando os caminhos que se abriram no campo mental dos ateus. E na hora que Jesus o recebe, ou melhor, que Zaqueu recebe Jesus em sua casa, começa um murmúrio, outra luta. É um absurdo esse homem pecador está recolhendo Jesus. E começam novos padrões. Então, daquela iniciativa desse coração, pacificada em parte por dessa depressa que hoje me convém pousar em tua casa, ele querendo ver Jesus falando e hospedar na casa dele. Para nós, hoje, a casa mental, quando alguém quer conhecer Jesus e nos procura como intermediários, como cooperadores, como médiums, então entram as reações da Torá. Porque todos nós somos emersos de registros infelizes. E ele aprontou imediatamente: eis que dou aos pobres metade de meus bens. E se não alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo para duplicar. Naquela manifestação ele quebra toda uma resistência. Porque quem sabe aqueles escribas e fariseus outros, que eram a fonte dos murmúrios, das inconformações, conseguiram manter a harmonia íntima que alimentava a posição infeliz, quando ele fala em caridade, quando se reconhece devedor, dizendo que pagaria 4 vezes mais cada fator em cada área. Então nós temos que ter essa visão, para que nós possamos trabalhar a harmonia. E nós compreendemos agora há pouco, relembrando o 8:31 de João, e conhecereis a verdade vos libertará, define a chamada salvação na casa de Zaqueu. Hoje houve salvação nesta casa, porque houve pacificação. E aquele que encontra a pacificação no Espiritismo, começa a sentir que se abre um terreno amplo e que ele tem que operar. Porque é o capítulo 15 do Evangelho de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai definir. Fora da caridade não há salvação, não há libertação, não há serenidade, não há equilíbrio. E nós, pelo conhecimento que temos sobre pacificação, o conhecimento que temos da palavra que nós temos assimilado com tanto aprofundamento, que necessitamos
operar servindo. Por enquanto, nós ainda preferimos a caridade nos grupos amplos, a nível de valores acentuadamente periféricos. Mas a palavra que visa pacificar, gerar paz, ela apresenta doses de sacrifício, apresenta doses de tolerância de nossa parte, apresenta estudo de nossa parte, não para cálculos complexos e equações difíceis, mas bom senso de discernimento, para que a gente possa opinar. Muitas vezes a gente ouve um companheiro, traz um assunto de alguém que está em dificuldade, não acontece? Como é que eu faço? De que maneira eu ajo? Já define uma consciência de pacificação que está surgindo para nós. E eu repetindo pacificação algumas vezes, eu quero relembrar, não é a pacificação que leve a uma posição de uma pseudo-paz, ou de uma pseudo-harmonia. É aquela que emerge da própria dinâmica operacional no reino. Não cuideis que eu vim trazer a paz à terra, porque ela não pode ser transmitida direta. Não vim trazer paz, mas espada. Está no capítulo 10 de Mateus, a partir do versículo 34. Então saibam que o Espiritismo é uma fonte ampla, fornecedora de valores e devidamente operacionalidade do campo do bom senso e do encadeamento desses fatores, nós possamos cooperar com eles. E que é o nosso trabalho como espírita, se não ajudar na pacificação efetiva e cristã? Porque nós não estamos com a missão, pelo conhecimento que detemos, de criar pacíficos. Porque o pacífico pode ser uma criatura sem expressão, sem afirmativa pessoal. Jesus, entregando-se à cruz, foi pacífico. Perdoando os algozes, ele foi pacificador. Então, para ser pacificador, tem que ter espírito de calma, de ponderação, de equilíbrio, de compreensão, de tolerância e, quem sabe, até mesmo de perdão. Porque enquanto nós não começarmos a sentir alegria no sorriso de alguém, nós estamos longe de contar a nossa própria paz. Verifiquemos isso. No momento em que eu sinto a alegria do outro e fico bem, pode ser até uma pessoa que não tenha tanta relação comigo, não guarde tantas afinidades, mas eu tenho que desmontar meu sistema de reação. E dentro das responsabilidades espíritas que nós estamos vendo aqui, um grande grupo presente, que vem se dedicando com tanto carinho, implementando providências, trabalhando na organização de sistemas, estratégias para o trabalho eficiente. E o trabalho de pacificação tem que ter Jesus, e tem que ter Kardec na sua essencialidade. Para que as nossas palavras, quando se tratar de assuntos de profundidade, de algo que possa dar dificuldade nos corações, é no ouvido de um com o outro que se entendem. Porque às vezes nós saímos da linha que nos é competente. Jesus e Kardec nos corações de quem sofre. E às vezes nós deixamos extrapolar sistemas, ideias que nós cultivamos. Às vezes são perfeitamente naturais, mas podem criar dificuldades e tumultos na cabeça das pessoas. Óbvio que nós aprendemos. A gente vai ingestando valores e a saída não é nada. Se nós somos um companheiro, uma criatura que recolhe, é porque nós passamos a ser quem? Um elemento refletor do pensamento divino, onde nós estivermos.
E quando o Emmanuel fala da mente como espelho da vida, ele quer dizer o seguinte, ou quem sabe, entre outras definições que podemos tirar, é que o foco direcionou-se para mim. Eu captei. Agora, no plano emissor, o seu íntimo é que define para onde você vai focar o espelho para que você se sinta bem com aquele que vai recolhido. Nesse plano chamado de reflexão. Você refletir agora. Então, o trabalho que nos compete é assim. Tentar acertar com discernimento, paciência e carinho. Estudar muito. Às vezes, falar menos, ponderar mais. Na antiguidade consta um verdadeiro plano operacional. Quem quiser se redimir, alcançar as metas, os alcances que nos aguardam no contexto evolucional, e saibamos saber, querer, ousar, calar. É assim que eles adotavam. Apropriar conhecimento, manter dentro de nós a chama do querer ao atingir as metas. E cada passo que vai nos tirar daquele trivial que nós alimentamos através do século, nós temos que usar. Coragem, equilíbrio e calar. Porque os sábios, por excelência, normalmente respondem, não tomam as iniciativas, como Jesus fez com Zaqueu. Jesus respondeu ao anseio de Zaqueu. E foi a luz que Zaqueu queria. Ele abriu a porta. Talvez nós não recebêssemos na sala e deve ter colocado lá para os cômodos mais íntimos. Então vamos analisar com carinho, depreender com muita tranquilidade e tentar cooperar, aprendendo de nossa parte e auxiliando na pacificação, porque tem muitos corações conturbados. E o que é mais importante é se refletir. Muitos corações conturbados no seio espírita. Mesmo alguns que querem modificar, se mudar de hoje para amanhã. Estão inquietos, ansiosos, descompensados, deprimidos. E nós temos que nos preparar, não para resolver isso lá fora, mas resolver aqui dentro para irradiar a capacidade de cooperar na hora que a gente é convocado. O nosso tempo está vencido, porque temos serviço pela frente. Nós queremos manifestar o nosso agradecimento com muito carinho a vocês e ocorreram novamente ao nosso e aprendizagem. Agradecer a Jesus, que vem sendo o sustentador desta casa. Ao Pai de misericórdia, que é o tempo em que irradia paz e amor no universo. Tem aguardado que nós sejamos um refletor seguro nesse campo, na área que nós estamos posicionados. E aos nossos benfeitores, que vem zelando pela segurança da União Espírita Mineira de nossos corações, com aquele espírito inarredável de abnegação e de paciência. O Senhor nos guarde e nos abençoe. Paz para todos. Alberto Braga Costa, que foi o instrumento que colheu do nosso Arnaldo em 4 anos de porfioso trabalho, embora muito agradável, para que ele se tornasse uma realidade para as nossas aulas. Então hoje, com o lançamento do Chico, Diálogos e Recordações, nós poderemos adentrar aquele universo que existiu e se materializou em Pedro Leopoldo,
Então, cândidas, gloriosas lembranças para todos nós.